Versículo 44. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava de descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e disse: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queridos, nós já oramos várias vezes neste culto, mas eu convido você a fazer mais uma oração, uma breve oração, pedindo ao Senhor que fale de uma maneira especial ao seu coração neste momento, que fale de uma maneira pessoal com você nesse momento de ministração da palavra. Pai, a Tua palavra, Deus, foi lida, a Tua palavra será anunciada, e declaramos, ó Deus, total dependência do Senhor, para falarmos a Tua palavra e para ouvirmos a palavra do Senhor com entendimento, ó Deus. Usa, Pai, a nossa vida, ó Deus, usa a minha vida nesse momento. Apesar de mim, ó Deus, usa, Pai, através da Tua graça, do Teu Espírito Santo, e fala ao coração da Tua igreja. E assim nos abençoe, ó Senhor, através da palavra do Senhor, esta palavra que já é abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o pastor Ezequiel já avisou a semana passada que nós iríamos, ao longo desse mês, trabalhar um pouco acerca dos últimos dias da vida de Jesus. Nós iríamos, então, falar um pouco desse acontecimento da morte de Cristo na cruz. E aí ele lançou o desafio para que eu, hoje, pudesse falar com a igreja sobre a última semana de Jesus, como foi a última semana de vida de Cristo Jesus. E quando a gente pensa na questão dos evangelhos, eles vêm destacando a vida de Jesus, e quando nós olhamos a questão de uma biografia, o que vem a ser uma biografia? É um relato da vida e da obra de alguém. Então, quando alguém se dispõe a escrever uma biografia ou uma autobiografia, a ênfase vai ser dada à sua vida e à sua obra. Então vai ter uma grande preocupação de destacar o que esta pessoa fez ao longo da sua vida. E é interessante pensar que quando essas pessoas vão escrever sobre a morte de alguém, a ênfase é bem pequena. A ênfase é bem curta, são apenas algumas linhas, algumas páginas que vai refletir, que vai relatar o que aconteceu durante a morte daquela pessoa. Porque a grande ênfase vai ser dada à sua obra, à sua vida. Porém, com Cristo Jesus é diferente. A grande ênfase na vida de Jesus é a sua última semana.
Nós vamos perceber que nos evangelhos há um rápido relato sobre a vida de Jesus. Você lendo os evangelhos vai perceber como passa rápido os dias de Jesus. Os 3 anos do ministério público dele vai passando uma sequência bem rápida. E aí faz um breve comentário sobre um milagre, sobre uma palavra, sobre um debate de Jesus, sobre Jesus estando em um lugar, em determinado momento em outro lugar. Porém, quando chega no final do evangelho, há uma grande ênfase dada à última semana de Jesus. E aí então vai se relatar dia após dia, passo a passo, a última semana da vida de Jesus. E aí nós entendemos que há um motivo para isso. E eu destaquei pelo menos 3 razões pelas quais os evangelistas destacam a maior ênfase deles é na última semana de Jesus. Primeira ênfase dada, a primeira razão, é porque é o auge da missão de Cristo. Porque é o auge de todo o plano da salvação, onde a Trindade decidiu nos salvar, nos alcançar. Então, quando ele dá uma grande ênfase, porque chega ao ponto máximo da vida de Jesus, ao cumprimento da missão que ele veio fazer neste mundo. E a segunda razão é porque é a manifestação plena do amor e perdão de Jesus. Nós encontramos ao longo dos evangelhos vários momentos que nós detectamos o amor de Jesus sendo manifestado. Nós encontramos o perdão de Jesus sendo declarado. Mas na última semana, chega ao auge o seu amor, chega ao clímax ali o seu perdão. Ou seja, destaca profundamente, de uma maneira mais prática, mais real, esse amor de Jesus e este perdão de Jesus. E também é o cumprimento de toda a justiça de Deus. Tudo aquilo que Deus requeria na sua lei se cumpre agora na última semana de Jesus. E queridos, é interessante pensar que se perguntássemos aqui a cada um de nós qual é o seu texto predileto nos evangelhos, nós iríamos lembrar da mulher samaritana, da mulher hemorrágica, nós iríamos lembrar de algum milagre, da multiplicação dos pães, mas poucos de nós iríamos destacar um dos acontecimentos da última semana de vida de Jesus. Nós iríamos destacar vários outros momentos, mas a última semana de Cristo não seria tão destacável assim em nosso meio. Porque nós não conseguimos sentir como foi aquele momento. Nós não conseguimos detectar como foi a realidade daquele instante. Como que aquelas pessoas, os líderes religiosos e políticos, os discípulos que fugiram na prisão, os guardas que o crucificaram, qual foi a reação deles? Qual foi o sentimento que veio no coração deles? Qual foi a realidade daquele momento, da última semana de Jesus, para aquelas pessoas que estavam ao seu redor? Então nós sabemos o final da história, e nós sabemos que ele ressuscitou, nós sabemos o motivo pelo qual ele morreu, e talvez isso não mexa tanto com o nosso coração. E aí então quando nós olhamos os milagres, nós olhamos as curas, parece que destaca mais aos nossos olhos. Mas nós temos que voltar à última semana de vida de Jesus para que possamos entender algumas realidades importantes para a nossa vida. Esse texto que nós lemos, ele faz parte de um dos blocos que Lucas escreve, o 4º bloco, onde ele dá uma grande ênfase ao ministério de Jesus em Jerusalém. Mais propriamente, a vida de Jesus em relação ao templo localizado em Jerusalém. Então a grande ênfase daqui para frente é ao ministério público de Jesus em Jerusalém. Especificamente a relação pessoal de Cristo com o templo ali localizado. E aí são 4 áreas que ele vai destacar. A primeira delas é a purificação, que é um retorno à espiritualidade pura. O que Lucas vai destacar aqui nesse momento da vida de Jesus é esta purificação, aonde Jesus purifica o templo para que pudesse ali mostrar a eles que eles precisariam voltar a uma espiritualidade pura. Uma segunda área é o ensino, um retorno à vontade de Deus. Vocês, ao ler toda essa semana, vocês vão perceber que várias vezes vai destacar que Jesus ensinava no templo. Jesus dava uma grande ênfase, um grande tempo dele ao ensino. A adoração. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, porque senão eu vou falar cada vez mais alto aqui para a igreja.
adoração, um retorno ao relacionamento pessoal com Deus. E a quarta área, a submissão, um retorno à autoridade de Deus. Queridos, então esse relacionamento de Cristo, essa ênfase de Cristo na sua relação com o templo, são 4 áreas: a purificação, o ensino, a adoração e a submissão. E os momentos que nós encontramos essas áreas destacadas, primeiro é na entrada triunfal de Cristo. Nós acabamos de ler aqui, os evangelhos vão mostrar isso, os outros evangelhos, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. O momento que ele chega para a sua última semana. Eu imagino como foi aquele domingo. Aquele domingo ele entrando em Jerusalém, ali a festa acontecendo, porque todo o povo já subia com uma expectativa de encontrar o Messias anos após anos, para que eles tivessem então o grande Messias, aquele que iria redimir a Israel, aquele que iria libertar a Israel, aquele que daria o poder de volta às mãos de Israel. Então ele já subiu com uma grande expectativa. Mas, queridos, as expectativas que eles subiam nada mais eram do que pretensões humanas. Apenas buscavam alvos humanos. E aí então nós encontramos isso nos próprios discípulos. Quando Jesus anuncia aos seus discípulos sobre a sua morte, Pedro fala: não, Senhor, isso jamais acontecerá. E a resposta de Jesus a Pedro é: arreda-te, Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então esse povo que exaltava, esse povo que louvava, apesar de falar usando as maiores alturas, a preocupação deles era apenas terrena. E também quando nós encontramos Jesus purificando o templo, quando ele entra no templo, ele tira tudo aquilo que estava acontecendo de comércio dentro do templo, e também da figueira sem fruto. Quando Jesus ele vê uma linda figueira, ele se aproxima dela e em nada encontra nenhum fruto. E logo quando ele passa de novo com os seus discípulos, aquela figueira havia secado. E ele faz uma comparação ao templo, a beleza do templo, a grandiosidade do templo, mas o vazio da espiritualidade daquele povo. Eles se preocupavam apenas com a grande forma, com todos os rituais religiosos, mas o coração deles estava longe da presença de Deus. Quando ele fala da parábola dos lavradores maus, quando ele diz que um homem então plantou uma grande lavoura ali e ficou cuidando dela, e ele mandou então buscar o rendimento, matar aquele mensageiro dele, manda o segundo mensageiro, também o matam, manda o terceiro e também o matam, e aí então manda o seu próprio filho, na expectativa de receber, de colher ali o seu fruto, e para surpresa ali ele também é morto. E aí ele fala então daquilo que Deus fez, mandando mensageiros por toda a história para anunciar, para pregar arrependimento, mas as pessoas não queriam dar ouvidos ao que Deus tinha a dizer. E no quarto momento, a questão do tributo. Quando alguém se aproxima de Jesus e pergunta a ele se eles deveriam pagar os impostos ao imperador. E aí então Jesus pede a eles uma moeda e pergunta quem está naquela moeda. Eles olham e dizem: aqui é o imperador que está na moeda. E ele diz: então dá a ele o que é dele, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Queridos, o que Jesus estava dizendo é que aquela imagem e semelhança daquela moeda era a imagem e semelhança de César, deveria ser dado a César. E a imagem e semelhança que nós temos em nós é de Deus. Então a nossa vida deve ser entregue a Deus, deve ser dada totalmente a Deus. Então esses 4 momentos, a entrada triunfal, onde mostra apenas as pretensões humanas, a purificação do templo, onde mostra apenas uma espiritualidade vazia, a parábola dos lavradores, onde mostra a não aceitação dos planos de Deus, e a questão do tributo, aonde então há um questionamento sobre o que nós devemos oferecer a Deus. Queridos, esse foi um breve resumo da última semana de Jesus, aonde mostra claramente as realidades que marcaram esta última semana. E eu poderia ficar aqui horas e horas pregando, mas como já tenho uma fama de pregar mais tempo, eu vou resumir apenas em 4 realidades que marcaram a última semana de Cristo nesse mundo, até Ele entregar a sua própria vida por nós na cruz. E a primeira realidade, a primeira que marcou a última semana de Jesus, ela é marcada por uma compaixão sem igual.
é marcada por uma compaixão sem igual. Capítulo 19, versículo 41 ao 44. Lucas capítulo 19, versículo 41 e 44, a gente leu aí que diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Vendo a realidade de Jerusalém, ele chorou. Queridos, quando ele chega, não pensemos nós que estava vazio o templo, que as pessoas não tinham subido a Jerusalém, que ali havia um desânimo entre eles, havia apenas algumas pessoas no templo. Não. Todo judeu subia até Jerusalém, todas as pessoas iam até lá, havia uma aglomeração muito grande de pessoas, todas iam a Jerusalém com uma grande expectativa, com o coração cheio de vontade, cheio de desejos, cheio de expectativas. Essas pessoas subiam ao templo com uma grande alegria no coração. Mas quando Jesus olha aquela realidade, o que vem nele é uma vontade de chorar, uma vontade de se lamentar, uma vontade de olhar com tristeza tudo aquilo que estava acontecendo. E eu fico imaginando, queridos, se Jesus entrasse hoje nessa igreja, se Jesus chegasse hoje no nosso meio, qual seria a reação ao olhar a nossa realidade, olhar para a nossa vida, como nós estamos andando com Ele, como nós estamos caminhando com Ele. E aí então nós chegamos aí a uma semana da celebração da Páscoa, onde nós vamos recordar o sacrifício de Cristo na cruz. Mas qual é o sentimento do nosso coração nessa noite? O sentimento do coração de Cristo naquele momento é uma compaixão sem igual. Jesus conhecia as pretensões daquele povo. Eram apenas pretensões humanas, terrenas. Jesus conhecia o vazio daqueles corações, apesar de subir cheio de expectativas, apesar de subir com grandes desejos, eram corações vazios, eram corações sem significado algum, sem sentido algum. E Jesus conhecia as frustrações de cada um deles. Queridos, por uma compaixão sem igual, diante dessa realidade, Jesus chora. Jesus chora. Queridos, esse choro de Jesus não é uma condenação àquele povo. Esse choro de Jesus não é porque aquele povo todo seria condenado. Mas esse choro de Jesus é simplesmente porque aquele povo não experimentava de uma maneira plena esse cuidado de Deus, esse relacionamento com Deus, esta vida com Deus. O Lelo falou aqui, durante o louvor, que nós temos que preencher a nossa vida com tantas outras coisas para tentar ter alegria, para tentar desfrutar de momentos felizes. E são coisas que não são necessárias para nos fazer felizes. E nós insistimos nelas. E Jesus olha para a nossa vida e chora. E chora porque nós estamos buscando alegria naquilo que não tem alegria. Buscando prazer naquilo que não vai nos dar prazer, buscando sentido para a vida naquilo que não vai dar sentido nenhum para a nossa vida. Jesus chora porque Ele sabe que nós estamos longe da vontade do Senhor. Daquele povo. E ele vai destacar no texto que nós falamos aí: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Para vocês era para viver momentos de paz, mas o caminho que vocês estão trilhando vão levar vocês a prisões, vão levar vocês às trincheiras preparadas pelos inimigos. Queridos, se nós permanecemos nos caminhos que nós temos andado tantas vezes na nossa vida, o que nos espera lá na frente são trincheiras, são armadilhas que o inimigo prepara para nós, mas nós insistimos em andar por caminhos, porque nós não sentimos essa compaixão que Cristo sente por nós. E ele destaca isso, e ele vai declarando ao longo da última semana, que ele simplesmente vai entregar a própria vida, para mostrar o quanto Ele se compadece da nossa realidade. O quanto Ele se compadece da nossa realidade. Queridos, a última semana de Jesus é marcada por uma compaixão sem igual. Ninguém vai se compadecer da sua vida de tal forma como Jesus se compadece dela. Ninguém vai entregar a vida por você
se o próprio Cristo não tivesse entregue a vida por nós, queridos, ninguém mais faria isso. Por mais que nós pensemos, eu faria isso, entregaria assim, eu daria parte da minha vida, nós não faríamos isso não, queridos. Pode ter certeza disso. Apenas por uma compaixão sem igual. A última semana de Jesus é marcada por uma entrega total. A última semana de Jesus é marcada por uma compaixão sem igual e por uma entrega total. Capítulo 20, versículo 9 ao 18. A parábola dos lavradores maus. Esse texto vai destacar, a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. E assim fizeram a segunda vez e a terceira vez. E aí no versículo 14, vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Pela terceira vez ele manda o seu próprio filho para resgatar o dinheiro da vinha. Mas eles também dizem entre eles: vamos matá-lo, vamos tirar a sua própria vida para que então a herança seja nossa. Jesus vê a não aceitação da parte deles dos planos de Deus. Queridos, o que Jesus vê nesse povo é a não aceitação dos planos que Deus tinha para eles. Jesus destaca a constante ação de Deus para alertá-los. Ele se refere a Isaías 51, quando Deus constantemente alerta aquele povo: olha, escuta o que eu tenho a dizer, escuta o que eu estou dizendo para vocês. O profeta também diz: olha, queridos, desde a madrugada Deus levanta profetas para avisar, para anunciar. Todo domingo eu levanto pastores para pegar a palavra para você. Você tem o direito de ler a palavra toda semana. Constantemente eu anuncio para vocês, eu alerto, mas vocês não estão dando ouvidos àquilo que eu estou dizendo. Queridos, Jesus, então, ele destaca essa constante dureza do seu coração, dos seus corações. E Jesus recorda as diversas oportunidades dadas por Deus. Vai o primeiro mensageiro, vai o segundo mensageiro, vai o próprio filho, e aquele povo não dá ouvidos. Quantas vezes nós temos sido alertados? Quantas vezes as pessoas têm sido usadas por Deus na nossa vida para nos mostrar o caminho errado que nós estamos caminhando, estamos andando, mas nós insistimos em ficar. Nós insistimos em permanecer naquele caminho. Mas por uma entrega total, diante dessa realidade, Jesus dá mais uma oportunidade ao arrependimento. Jesus dá mais uma oportunidade a eles ao arrependimento. É interessante que às vezes a gente fala assim: morreu e não teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Morreu novo, tinha 60 anos e não conheceu a Cristo. E eu ouvi uma história de uma mãe que havia perdido uma filha de 12 anos. E aí então, o momento que um pastor foi consolar sobre a perda da sua filha de 12 anos, ela disse assim: pastor, fica tranquilo que o meu coração está em paz. Porque eu sei que minha filha viveu apenas 12 anos, mas ela cumpriu o que ela tinha que cumprir neste mundo. Ela conheceu a Jesus. Ela entregou seu coração a Jesus. Queridos, muitas vezes nós temos várias oportunidades, e essa noite é uma grande oportunidade ao arrependimento. Deus envia mais um mensageiro para nos anunciar dessa entrega total que Ele fez por nós naquela cruz. Mas parece que nós vamos continuar buscando outras coisas, e não vamos buscar a presença desse Deus. Jesus se oferece como resgatador de sua propriedade. Já que foi o primeiro, não aceitaram, foi o segundo, não aceitaram, manda o próprio filho, manda ele resgatar aquilo que é propriedade dele, manda que ele vai resgatar aquilo que pertence a ele. Queridos, Cristo veio a esse mundo com o único propósito de resgatar aqueles a quem pertence a Deus, aqueles que Deus havia escolhido para salvar. Foi por isso que Cristo veio a esse mundo, para chamar os seus. E também, queridos, Jesus conquista um novo povo, o povo de Deus. Em Mateus, esse mesmo texto vai destacar que ele estava ali, pegaria aqueles trabalhadores daquela vinha e colocaria numa outra vinha. Ou seja, é o próprio Cristo pegando o seu povo
e trazendo para uma nova realidade, agora fazendo parte do povo de Deus. Essa entrega total de Cristo por nós é para nos conquistar, nos resgatar e nos levar ao arrependimento. A última semana de Jesus, queridos, é marcada então por essa entrega total. Terceiro, a última semana de Jesus é marcada por um amor incondicional. Eu não sei quantos assistiram o encerramento do Fantástico no último domingo. Alguém assistiu o encerramento, a última parte? Quem assistiu o começo, eu fico preocupado, mas o final você pode assistir. Mas no final, eles fizeram uma reportagem ao longo do Fantástico falando sobre o Papa Francisco. E no final, eles destacaram o seguinte: gente, quando nós falamos que o Papa tal, ele na sua congregação, quando ele era padre de uma congregação local, ele lavava os pés dos seus discípulos, imitando a São Francisco. Nós recebemos vários e-mails agora dizendo que o que o Papa fazia, na verdade, era imitar o que Cristo fez. Ou seja, várias pessoas corrigiram o que o Fantástico havia anunciado. Mas quando termina, ela fala assim: mas olha, entendam, nós apenas estamos dizendo que ele seguiu o exemplo de amor e humildade de São Francisco. Permaneceram no erro, insistiram naquilo que estava errado. E aí, queridos, quando nós olhamos aí o capítulo 13 de João, abra comigo lá em João capítulo 13, que também faz parte da última semana da vida de Jesus. O capítulo 13 de João, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A última semana de Jesus é marcada por um amor incondicional. É marcada por um amor incondicional. Quando Jesus ele vai relatando esse texto, ele está dentro desse contexto a vida de Judas, que era o traidor. E ele vai fazer uma comparação ao longo do texto, mostrando que Judas buscava a sua própria vontade, Judas buscava o seu próprio interesse. E ele vai dizer: Jesus sabia que o homem caído serve a si mesmo. Queridos, essa é a realidade do homem, da mulher sem Deus. Todo o tempo todo, vai servir apenas a si mesmo, nada mais do que a si mesmo. E aí o mundo todo está buscando o próprio prazer, as suas próprias realizações. E cada vez mais Deus vai sendo deixado de lado. Esses dias eu coloquei uma frase numa das redes sociais, onde eu dizia o seguinte: nós falamos que nós trabalhamos a semana inteira, dando duro para que a gente possa trazer o alimento para casa, nós nos esforçamos ao máximo para cuidar da nossa família. E não vamos à igreja aos domingos, porque nós estamos cansados da semana que tivemos. E a pergunta que eu deixei no finalzinho era: o que você está investindo na sua família? Qual é o futuro que você quer dar à sua família? Queridos, sabe por quê? Porque nós buscamos nossos próprios interesses. Nós queremos correr atrás daquilo que nos dá prazer, nos dá satisfação. Jesus reconhece os perigos do egoísmo de seus discípulos. Naquela última semana, Jesus anunciando sobre a sua morte. Sabe qual era a preocupação dos discípulos? Lá em Lucas 22, a partir do 24, eles começam a conversar entre eles. Qual de nós será que é o maior aqui? Quem será que está mais próximo do mestre? Quem de nós será que é o maior que vai mandar aqui? Queridos, a preocupação deles era saber quem deles era o maior. E aí Jesus fala: olha, queridos, no reino do mundo é assim. Quem está lá tem mais autoridade, esse manda. Mas no reino dos céus é diferente. Porque aquele que está lá em cima é o que mais serve, o que mais tem que dar o exemplo de serviço. E aí então ele vai demonstrar esse perigo de buscar apenas o nosso próprio egoísmo. E Jesus percebe o amor condicional movendo o coração deles. Senhor, quando chegar em Jerusalém, deixa eu sentar à direita e eu à esquerda, porque estamos conversando entre nós e achamos que nós temos esse direito. Se assim for, eu quero sentar lá na frente.
Judas vai entregar a Cristo Jesus buscando o seu próprio interesse. Queridos, um amor condicional, um amor condicionado a alguma resposta, alguma atitude. E isso é prejudicial à nossa vida. Quantos nossos relacionamentos nós amamos condicionalmente um ao outro? Apenas quando alguém nos trata bem nós amamos. Apenas quando faz o que nós queremos nós demonstramos o afeto. Mas quando não pensa como nós pensamos, quando não age como nós agimos, nós simplesmente rejeitamos, apenas abandonamos. E era essa a realidade que estava acontecendo entre os discípulos. Não era entre a multidão. Mas Jesus destaca isso dentro dos discípulos, daqueles que andavam com Cristo. Queridos, diante dessa realidade, onde o homem caído serve a si mesmo, os perigos do egoísmo e um amor condicional, diante dessas realidades, Jesus demonstra seu amor incondicional. O texto que nós lemos, João 13, fala que Jesus amou e amou até o fim. Até o fim. Jesus sabia que eles iriam fugir na hora da prisão. Jesus sabia que ele iria sozinho para a cruz. Jesus sabia que após a sua ressurreição eles ficariam trancados no quarto por medo. Jesus sabia que não poderia confiar neles na hora mais importante da sua vida, como nós ouvimos a semana passada o pastor pregando no Getsemane, quando chamou para que pudesse compartilhar daquele momento de dor, de sofrimento, de angústia. Os discípulos dormiram. Queridos, mesmo diante dessa realidade, Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Nós somos pecadores, como o pastor lembrou no começo do culto. Nós erramos, nós falhamos, mas queridos, a boa notícia é que Jesus nos amará até o fim. Nós iremos muitas vezes fraquejar na fé. Nós deixaremos muitas vezes de frequentar a igreja, de ler a palavra, de orar. Mas Ele jamais vai deixar de nos amar. É esse amor incondicional que Jesus tem por nós. É essa maneira que Ele demonstra o amor para com cada um de nós. Eu não faço nada para que Jesus me ame menos. E eu não deixo de fazer nada para que Ele me ame mais. Porque o amor de Deus é incondicional. E também, queridos, este amor de Jesus demonstra através da prática, do serviço, lavando os pés dos seus discípulos. Era o serviço feito pelo funcionário, o menor funcionário dentro de uma casa, o mais rejeitado. E o próprio Cristo vai, pega ali uma bacia, pega um pano, aproxima dos seus discípulos e começa a lavar o pé, um por vez, de cada um deles. E não pense que eram os pés como o nosso, eram pés de quem andava pelo deserto, pela areia, por vários lugares, de sandália. E Jesus mostra esse amor na prática para cada um deles, demonstrando o quanto ama cada um deles. E queridos, Jesus termina o capítulo 13 de João, lançando um desafio. Isso é chuva? Eu achei que era o ar, por isso que eu dei essa cortada. Mas queridos, em João 13, 33 e 34, ele vai encerrar sobre este amor, quando ele diz: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, a última marca aí da vida de Jesus é esse amor incondicional. E ele vai destacar aos seus discípulos a importância também da prática desse amor incondicional. Ele fala que ele ama incondicionalmente, ele serve por consequência desse amor, porém ele lança um desafio a eles, que eles continuassem a amar uns aos outros da mesma maneira que ele demonstrou amá-los. E Jesus sabia, queridos, que com a sua partida, eles ficariam ali, talvez entre eles, um pouco ali, existiria um conflito entre eles, não teria um líder entre eles, e era preciso que eles continuassem amando um ao outro. O que nós vemos hoje, queridos, são pessoas o tempo todo com os pés preparados para que alguém lave os seus pés. O que nós encontramos no mundo hoje são pessoas dispostas a entregar os seus pés para que sejam lavados.
Mas o que nós menos encontramos são pessoas com uma toalha na mão e uma bacia na outra, disposta a lavar os pés, não importando de quem seja esses pés. Porque se assim não fosse, queridos, o mundo hoje seria de uma outra maneira. Se o nosso amor também fosse incondicional para com as outras pessoas, pode ter certeza que o mundo seria de uma outra forma. Eu emprestei um livro para o Everton ler, Autoridade Pastoral. Na capa desse livro tem uma cortina escura, e dessa cortina sai apenas um pé. E no chão uma bacia com água. E quando eu emprestei para ele, eu falei assim, quando eu vi esse livro, eu só pensei em uma coisa. Tem um pé para ser lavado. Não interessa de quem é esse pé. Nós devemos lavar. E ao longo do livro, o autor trabalha o seguinte assunto. Que hoje ele fala de liderança pastoral. Que tem muitos pastores com o pé para ser lavado, mas poucos pastores com uma bacia e uma toalha na mão. E queridos, nós temos que entender isso para a nossa vida como uma realidade. Cada um de nós que amamos a Cristo, que conhecemos a Cristo, temos que estar dispostos a servir as outras pessoas. E é isso que ele fala, que a única maneira de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus é amando um ao outro. É amando um ao outro. De que forma? Incondicionalmente. É só assim. Não é pelo meu tempo de igreja, não é pela igreja que eu frequento, não é pela maneira que eu conduzo a minha vida, mas é simplesmente pela maneira que eu amo as pessoas que Cristo tem me dado a oportunidade de amá-las. E a última marca dessa última semana de Jesus também é marcada por uma submissão integral. Uma submissão integral. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Esse é um dos textos mais conhecidos nossos. Chegada a hora. Chegada a hora. O que isso fala ao seu coração? O narrador dizendo que agora chegou a hora. A hora de Jesus ser entregue. A hora de Jesus passar pelo todo o sofrimento que ele passou. A hora de Jesus ser condenado à morte. Ser crucificado, morto, sepultado. Chegada a hora. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Queridos, a última marca, a última semana de Jesus, ela é marcada por uma submissão integral. Jesus sabia das exigências da justiça de Deus. Às vezes quando a gente toma do cálice, nós não temos consciência o que significa o cálice. Quando Jesus fala, se possível, passa de mim esse cálice, talvez nós não entendamos de maneira completa e jamais iremos conseguir entender de maneira plena o que é o cálice que ele estava para tomar. Queridos, esse cálice, resumindo, era toda a ira de Deus que seria colocada sobre a vida de Jesus naquele momento da crucificação.
A ira que era sobre a minha vida e a sua vida, sobre a vida de cada humano, seria colocado tudo isso sobre Cristo Jesus. E é por isso o sofrimento dele no Getsêmani, é por isso aquele momento que ele fala, se possível passa de mim esse cálice, porque é pesado demais, é duro demais, é dolorido demais. Queridos, esse cálice ele deveria levar sobre si, porque ele deveria pagar o pecado de cada um de nós. Quando nós temos que resolver o problema de uma pessoa, já é difícil. Imagina quando você vai resolver o problema de todas as pessoas, e entregando a sua própria vida e sentindo o peso de toda a ira de Deus. Porque isso era no começo, quando ele disse que haveria um preço a ser pago. Jesus sabia das exigências da justiça de Deus. Jesus conhece a realidade do homem. A incapacidade nossa de pagar o preço pela nossa própria vida, a nossa incapacidade por nós mesmos buscarmos a presença de Deus. O grande erro de todo ser humano, queridos, é achar que por si só ele pode alcançar a salvação, pelas suas próprias obras ele pode alcançar a salvação. Esse é o grande erro nosso, de achar que por atitudes nossas nós iremos buscar a presença de Deus. Jesus sabia da incapacidade de cada um deles e da incapacidade de cada um de nós de buscarmos a presença de Deus por nós mesmos. Talvez você pense no seu coração que você está aqui por vontade própria. Queridos, pela nossa própria vontade, nós estaremos em qualquer outro lugar, menos buscando a presença de Deus. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Mas louvado seja Deus, porque Cristo conhece a nossa realidade. Jesus sabe qual é a sua missão. E Ele sabe que é chegada a hora da sua missão. E me chama a atenção quando diz aqui: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa última ceia. Como eu esperava com ansiedade, com expectativa esse momento. Queridos, você imaginou o que é isso? O próprio Cristo esperando com uma grande expectativa, o momento que Ele entregaria a sua vida na cruz, o último momento que Ele estaria com os seus discípulos e iria anunciar a sua morte na cruz. Cristo esperando ansiosamente pela sua vida e pela minha vida. Eu não sei o que passa no seu coração quando você ouve isso, que Cristo esperou ansiosamente pelo momento que Ele entregaria a sua vida. E queridos, é chegada a sua hora. Mas diante dessa realidade, a morte, a incapacidade humana, Jesus anuncia que o preço seria pago. Jesus anuncia que o preço pela sua vida e pela minha vida seria pago. Quando Ele anuncia então que Ele daria, Ele representando ali através do pão, através do cálice, a sua própria vida e o seu próprio sangue derramado naquela cruz. O preço seria pago pela nossa vida. Eu sei que essa vai ser uma semana bem emotiva a cada um de nós, porque é onde nós iremos receber várias mensagens de Páscoa, nós iremos ver vários vídeos colocados na internet que falam da morte de Jesus. Algumas igrejas, mais uma vez, vai passar o filme Jesus, e aí as pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo que Cristo fez. Mas, queridos, nós precisamos entender que isso tem que fazer parte da nossa realidade, tem que ser aplicado à nossa vida, porque apenas um ato fora de nós não faz diferença nenhuma em nós. Mas louvado seja Deus que o ato de Cristo Jesus foi feito porque a economia da Trindade decidiu que assim acontecesse. E Jesus se submete à vontade do Pai, entregando a sua própria vida. E ele fala no texto que nós lemos anteriormente, dizendo: olha, eu vou morrer naquela cruz. Alguém vai ser usado para me entregar. Mas não é culpa dele o que vai acontecer lá na cruz. Porque a minha vida eu vou entregar voluntariamente na cruz. Eu vou entregar a minha própria vida. Mas ai daquele pelo meio do qual você entregue. Você vendido. Queridos, o próprio Cristo entrega voluntariamente a sua vida por nós, porque na Trindade, na economia da Trindade, havia sido decidido isso, onde Deus Pai iria escolher os seus. O Espírito Santo aplicaria a obra em nós, mas alguém teria que pagar o preço, e Cristo colocou-se como submisso à vontade do Pai, em obediência ao Pai, a pagar a desobediência de Adão. Cristo foi obediente até a morte
e morte de cruz. E o último ato de Jesus. Jesus caminha em direção à cruz. Jesus caminha em direção à cruz. O sacrifício está preparado. Uma entrega total. Uma submissão integral à vontade do Pai. Essas 4 realidades marcaram a última semana de Jesus. Uma compaixão sem igual. Ninguém vai sentir a nossa dor como Cristo sentiu, a ponto de entregar a sua própria vida por nós na cruz, por uma entrega total. Ninguém entregaria a própria vida em nosso favor, apenas Cristo fez, por um amor incondicional. Ninguém nos ama incondicionalmente, a não ser Cristo Jesus, por uma submissão integral. Submeteu-se à vontade do Pai, porque sabia da nossa incapacidade de nos submetermos àquilo que Deus exigia na sua lei. Queridos, essa foi a última semana de Cristo. E isso que nós falamos aqui, naquele tempo, começou a acontecer como se fosse hoje. E eu creio que isso deve ficar no nosso coração. Para essa semana, nós possamos meditar um pouco mais naquilo que Cristo fez por nós na cruz. E se nós temos liberdade hoje de buscarmos a presença de Deus, é porque Ele foi exatamente aquele que fez tudo isso para demonstrar o quanto Ele nos ama. Que possamos viver essa realidade e anunciar também essa realidade a todas as pessoas, para que essa semana, ao celebrarmos a Páscoa, ela tenha um significado real para nós e para aquelas pessoas que fazem parte do nosso grupo de amigos, dos nossos familiares, e que possamos divulgar o que Cristo realizou na cruz. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós iremos cantar mais um hino, 268, que fala dessa entrega de Jesus na cruz em nosso lugar.